Fala pessoal, beleza? Tio Fio aqui em mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês. Bom, vamos lá. Vídeo anterior aí, né? A gente fez uma jogada até que, pô, da hora, né? Com o Zahir. Que a gente conseguiu fechar aí. Assim, eu só não fechei 20 troféus porque justamente a gente não tinha só tinha 4 vidas ainda, né? A gente não alcançou um nível ainda com ele pra ter 5. Mas é isso aí, e eu também desbloqueei aí um item, na verdade um único novo, né? E a ideia é usá-lo dessa vez. Pra quem não sabe de que eu tô falando, deixa eu colocar aqui rapidinho, né? Estamos falando aqui desse item aqui, ó, o Canopic Jar, né? Bom demais. E aí aquele negócio de sempre, né? Eu vou fazer uma jogada rápida, tá? Eu não vou fazer nada guiado, ainda mais porque a maioria das coisas que eu tinha que falar por enquanto do Zahir eu já comentei, tá? Então eu vou fazer aquela rapidinha que alguns gostam, né? Eu não vou dizer todo mundo, porque eu sei que tem. Minha comunidade aqui é dividida nos 50-50. Tem gente que gosta do rápido e tem gente que gosta do guiado, né? Mas vamos fazer uma rápida aqui. E vamos lá, cara, bora lá com o Zahir. Eu tava jogando com a Ninfedora aí, ó. Já estou aqui no nível 6 com ela, né? E com a Shanna também. A ideia é subindo cada vez mais, né? Mas vamos lá, dessa vez vamos jogar com o Zahir.
Aí pessoal, mais uma jogada legal, né, do Zahir. Só que uma coisa me fiquei na cabeça, né, porque, bom, são duas coisas aqui. Eu percebi que voltou a rolar único, né. Eu não ia conseguir pegar o Canopijar. Inclusive, só indo rapidinho lá. Ah, esse aqui é o item novo, né, Engraved Was. Ele era o que, né? Pra quem não sabe é uma brincadeira, né, o was é a conjugação do verbo to be. I was, eu era, né? Tá bom. Bom, o que esse cara faz? Vamos ver. Ativar itens absorvidos. Ah, então ele ativa o item que tá na frente, né? Então ele absorve. Olha lá, cara. O Zahir tem um monte de item. Aí, ó. Tem um monte de item que absorve, né? Que absorve outro. Aqui, ó. Opa. Absorve amuletos. E ele faz esse outro item aqui. Se a gente for entrar aqui nos itens do Zahir. Aí, ó. Nós desbloqueamos esses três, ó. Então, ou seja, esse cara aqui, ele faz esse item. Que provavelmente é esse item aqui. Que junto com a Sepet Stone faz outro item. Que junto com a Heavenly School, né, que é feita desse jeito, faz esse outro item aqui. Que na verdade eu já vi esse item na build de outra pessoa, né? Mas a gente não fez, obviamente eu não fiz ainda. Cara, da hora, muito bom mesmo, né? E vamos resgatar aqui, ó, mais um item descoberto. E aqui, ó, a gente subiu mais um nível, né, com o Zahir. Claro, fomos para aí o nível 6, nível 5. E acabou de... é por isso que eu não gosto de ficar abrindo baú. Só que agora que eu preciso... Aí, ó. Agora descobriu quase tudo, né? Ou seja, a faca com o tridente, né? O Glimmering Yatagan com o Was. Ele faz aí o Runed Cimitarra, a cimitarra, né? Legal, cara. E a cimitarra com a Sepet Stone, ela faz um item que aí se não foi descoberto. E ela com a Heavenly School, ela forma aí o nosso God King Khopesh. É o Khopesh do Rei Deus. E pelo que eu entendi, ele absorve aí amuletos, né? Vamos subir de nível. Esse aqui também, bora subir de nível. Legal, cara. Pô, curti. Tô gostando, né, de jogar com o Zahir, né? Muito legal. E aí o que acontece? Aí eu quero aproveitar agora essa parte do vídeo. Eu não vou fazer uma segunda jogada, né? Vou deixar para desbloquear esses itens no próximo vídeo. Mas, cara, me perguntaram assim, né? Tio Phil, eu queria saber mais sobre os pergaminhos do Zahir. Aquele sistema dele de barganha, só que, cara, não tá aqui, né? Que bizarro, mano. Ele não deveria estar aqui, não? Deveria, ele é um item do Zahir. Olha, que coisa, mano. Então, sabe o que isso significa? Que a gente vai ter que jogar de novo. Não, eu tô brincando. Na verdade, a gente pode vir aqui assim, ó. Estoque de partidas, né? Pelo menos, vamos falar primeiro dos que eu tenho aqui comigo, né? Bom, como é que funciona o pergaminho de barganha no modo geral? Quando você fala de barganha, galera, é uma coisa que você dá pra alguém
Quinta série, fica quieto. É alguma coisa que você dá pra alguém esperando algo em troca, tá? Ou seja, nesse caso aqui, a barganha do Restless Vigor, né? Do vigor sem descanso, né? Restless Vigor. O que ele faz? No início do dia, ele aumenta a estamina máxima do oponente em 2.7, ou seja, eu estou dando para o oponente mais estamina. Aí, ó. Só que, em troca, o que é que eu estou ganhando? Ao ser atingido por qualquer arma, eu tenho 40% de chance de cancelar, né, o ataque por um segundo, certo? E aí, vocês acham que é uma boa barganha? Né? Eu aumento a sua estamina e eu cancelo o seu ataque. Tenho 40% de chance de cancelar seu ataque por um segundo. Então, é uma barganha. Sinceramente, eu acho... até, dependendo da forma de como você está jogando, é até interessante. Tá? Agora, o Bargain of Searing Salve. Né? O que eu estou dando para o oponente? Eu limpo assim, a cada 2 segundos durante a manhã, eu limpo 2 debuffs seus. Legal? E em troca, o que eu tenho? Em troca, qualquer ataque, né, seja de dano qualquer, até de pet, durante a manhã, eu tenho 46% de chance de infligir 3 de fogo. Essa barganha aqui não é ganha-ganha, não. E pra quem não sabe o que é um ganha-ganha, né? É até legal explicar. Quando você tem uma troca, uma barganha, né? Ou que seja, qualquer tipo de negociação, normalmente, se você não for bancário, não tô brincando, bancários, por favor, não me cancelem. Mas se você não assim, você tem um negócio chamado ganha-ganha, ganha-perde, perde-perde. Perde-perde é mais difícil de acontecer, mas na maioria das barganhas é sempre ganha-ganha. Os dois lados saem ganhando com a troca que está sendo feita, né? Quando eu falo ganha-perde, que é o que mais acontece aí quando... galera, desculpa, mas eu vou ter que falar. A maioria das coisas que acontecem nesse Brasil afora é ganha-perde. Quem que perde? Quem sempre perde é a gente, né? Brasileiros aí, quando a gente está fazendo algum serviço, né? Que a gente acha que está ganhando, né? E não, na verdade a gente está perdendo, só que a gente não sabe, né? Quem ganha aqui sempre é quem recebe. Por exemplo, banco. É por isso que eu falo que é complicado. Me julguem, sinto muito, mas quando você faz qualquer tipo de serviço de banco, o banco sempre vai ganhar teu dinheiro. E é você que no final se ferra. Então, eles ganham e você perde. Só que quem está contratando é você. É sempre assim. Mas, e o perde, normalmente, assim, é bem raro de acontecer. É quando você faz uma barganha que você compra um gato por lebre, né? Só que nem o vendedor sabe disso e nem você sabe disso. É bem difícil dar um exemplo, mas isso sim acontece, tá? Mas é esse tipo de situação que nós temos em barganhas. Claro que aqui no caso, no nosso jogo aqui, é sempre nós que estamos ganhando. A gente oferece uma coisa interessante para o oponente, mas no final o nosso retorno é sempre melhor. Por exemplo, o Bargain of Meager Sips. No início da manhã, você tem 74% de chance do oponente ganhar 2 de mana. Se o oponente não trabalha com mana, é ele que está perdendo, né? E aí, ao entrar na loja, eu recebo um Silver Sand. Esse daqui, na verdade, é aquele que você começa, né? Que você sempre vai receber um Silver Sand. E esse tem o Bargain of Stumbling Speed. No início da manhã, o oponente ganha 10 asinhas por quase 5 segundos, né? Quando o efeito acaba, você inflige stun por 2 segundos, certo? Eu, sinceramente, não sou tão fã. Equipei esse aqui, mas, sinceramente, eu não sou tão fã dessa barganha, tá? Bargain of Fleeting Shelter. Shelter? Shelter. No início da manhã, o oponente ganha 54 de defesa. Ai, que top, cara. Mas, quando o período do dia muda, né? No meu caso, eu vou ganhar o quê? Todas as minhas armas ganham mais 6 de dano. Essa daqui só eu ganho. E aí, apenas as armas que estão associadas, deixar bem claro, tá vendo? Que ele associa com 3 armas, aqui eu associei com 2. Aí tem esse aqui, ó, Bargain of Blinding Fortunes. No início da manhã, o oponente vai ganhar 3 de sorte, né? Por isso que é fortuna, né? 3 de sorte pra você. Só que, quando eu sou atingido por dano, eu tenho 23% de chance de infligir 3 de cegueira por 3 segundos. Ou seja,
É assim, cara, tu ganha sorte, mas tu vai ficar cego durante a manhã. É mais ou menos isso. E aí nós temos também aqui, ó, Bargain of Exhausting Strength, a força exaustante. Quando o período do dia muda, o oponente vai ganhar 5 de empoderamento por 2,7 segundos. E a cada 3 segundos e meio, eu vou drenar 1,5 de energia sua. Bom, se eu estou drenando, quer dizer que a sua energia está vindo para mim. Isso é que eu estou entendendo, né? Tá vendo? Que coisa, não? Deixa eu ver nesse daqui se tem alguma barganha diferente. Tem sim. Temos o Bargain of Tainted Transfusion. Ó. No início da manhã, o oponente ganha 2 aí de roubo de vida, certo? Porém, eu, a ser atingido, eu tenho 23% de chance de ganhar o espinho, se for melee, e a distância, 23% de chance de infligir 3 de maldição. Aí, ó, que beleza, né? Você rouba, eu te dou um roubo de vida e eu te aflijo 2 coisas, praticamente, né? Legal pra caramba. Acho que os outros que tem aqui, deixa eu ver. Manager Sips. Ah, o Shared Sorcery, isso aí, ó. Aí, ó. A cada 4 segundos, todos os jogadores ganham 1 de mana. Top, é isso aí que eu tô dando pra ele. Mas a troca eu tenho 45% de chance de eu ganhar 10 de resistência. Legal, né? Deixa eu ver. Ah, Restless Vigor eu já falei. Aí, ó, que beleza, né? Então, assim, eu acho que acabou, Eu não joguei mais com ele porque eu tô só jogando com ele, só gravando pra vocês. Então, assim, acho que agora... Claro, existem mais barganhas, tá? Não são só essas. Infelizmente, esses itens especiais não são listados, né? Aqui, pelo menos eu não sei como é que lista. Sei lá se eu preciso... Se tem alguma coisa aqui, ó, itens fabricáveis, pesca, gera, não descobertos, não. Pois é, infelizmente esses itens especiais não são listados no filtro. Podia ser listado para poder gravar meu conteúdo, mas tudo bem, cara, tudo bem. O importante é que a gente conseguiu aí ver, acho que 80% das barganhas. Tá faltando ainda, não é tudo isso não. Eu acho que tá faltando algum outro aí. Eu vou pôr aqui na tela, né, todas as listas de barganhas que tem. Eu não vou prometer, só que eu não vou prometer assim qual que é cada um, que daí a gente vai ter que pesquisar, né? Também são todos que vieram pra mim até o momento e minha garganta tá, pelo amor de Deus. Pronto. Então assim, galera, com o tempo, sempre que vier uma barganha aí diferente, eu vou, claro, parar o jogo aí e mostrar pra vocês. Se for uma partida rápida, não tem como, mas eu sei que depois do jogo eu vou sempre parar pra explicar pra vocês, tá bom? Beleza, não precisei jogar a segunda, vou ficar só com uma mesma, né? Afinal, também foi uma vitória perfeita, né? Gostei muito, né, dessa última partida aí que a gente... Não foi derrota, não. Aqui, ó. Gostei muito dessa nossa partida. E uma coisa que eu achei estranho, ele não veio, não tá vindo... Ah, aqui, ó. Eu não entendi por que não veio a fase bônus, né? Que é a fase do troféu gelado. Eu não entendi o porquê que não veio, né? Inclusive, eu acho que na última partida que eu joguei com a... Deixa eu ver... Aqui, ó, foi essa aqui. Também não veio, eu não entendi. Será que teve algum tipo de configuração e eu não tô sabendo? Deixa eu ver, 5.02 aqui. Que estranho, né? Não faz sentido. Devia ter mostrado aqui. Bom, tá bom. Posso ter feito alguma... sei lá, de repente aconteceu alguma coisa, não tô sabendo. Eu juro que eu vou pesquisar aí lá no Discord, né? E aí, caso eu consiga alguma coisa, eu juro aí que eu vou passar aqui pra vocês. Se eu não passei ainda, se não tá aqui na tela, é porque eu ainda não tenho uma resposta, mas aí eu trago em breve, tá bom? O que mais? É isso, tá? Bom, eu fiquei... Ah, entendi. Eu não acredito, eu tava jogando no meu classificado, cara. Olha isso. Tio Phil, o que você tava fazendo no meu classificado? Cara, eu tava testando com a ninfedora um procedimento. Agora eu entendi. Puta, mas eu sou uma anta, cara. Eu sou uma anta. Mas tudo bem, mas valeu. Valeu aqui, pelo menos. Agora eu entendi porque que realmente não ia pra fase, né, de gelo, né, final lá. Tá explicado, cara. Bom, é isso. Agora, ok, gente, agora tá explicado por quê, né? Não precisamos mais já descobri que não tem problema, né?
E vou ser sincero com vocês, eu nunca joguei o não classificado, né? Essa foi a primeira vez aí que eu realmente vi de fato como é que funciona. Quer dizer, a primeira vez foi ali com a Ninfedora e agora aí foi com o Zahir. Mas valeu pra gente desbloquear e ver como é que funciona aí, né? O Canopijar, tá? Beleza, galera? Então agora sim chega. Vamos deixar agora o que a gente desbloqueou no próximo vídeo, certo? E se você clicar aí que gosta dos meus vídeos, cara, considere se inscrever aí no meu canal, se você não é inscrito. Gostou do meu vídeo? Dá like, cara. Ah, não gostou? Ah, vai dar dislike na casa do caralho, mano. Simplesmente só assiste aí, beleza, paciência, não dá like. Se você não gostou, não precisa dar like, pô. Como é que é? Não atrapalha, pô. Tô brincando. É verdade, né? E outra coisa também, até vale também avisar. Cara, gente, usuários de Reddit, eu agora estou no Reddit. Eu tô. Só que assim, lá é meio cheio de regra, né? É meio complicadinho. Então, infelizmente, não tem todos os meus vídeos lá. Eu tô colocando aos poucos, desde do vídeo 175 pra frente. Então, provavelmente vocês vão ver. Se você tá vendo esse meu vídeo pelo YouTube, beleza. Se você tá vendo se você é usuário do Reddit, você com certeza. E você não me segue no YouTube, siga lá no YouTube. Se não, você tá vendo esse vídeo atrasado. Provavelmente. Depende, né? Vamos ver. Depende se eu conseguir colocar em dia ou não. Mas agora sim, nós temos o Reddit aí, né? Também de fonte de informações do Tio Phil. E futuramente, quem sabe, eu vou pôr aí também no Instagram e também vou pôr no TikTok, tá bom? Agora sim, galera, fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!